Meu nome é Valerie Carson, tenho 23 anos, e eu deveria estar comemorando o dia de maior orgulho da minha vida. Em vez disso, eu estava observando meu pai enfiar algo na minha taça de champanhe na minha própria festa de formatura. A taça de cristal, gravada com o emblema da minha universidade, repousava inocentemente sobre a mesa enquanto ele furtivamente esvaziava um pequeno pacote de pó branco nela. Um brinde estava chegando. Decisões precisavam ser tomadas em segundos. Então, com o sorriso mais radiante que consegui, fiz algo que mudaria nossa família para sempre. Antes de continuar esta história, curta e deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo. As escolhas que fazemos quando estamos encurralados revelam quem realmente somos, e estou prestes a mostrar as minhas. Cresci no que, visto de fora, parecia a família perfeita. Nossa casa no condado de Westchester era praticamente uma mansão, com 6 quartos, uma piscina que parecia infinita e jardins cuidados por uma equipe de paisagistas que chegava pontualmente todas as quintas-feiras de manhã. Meu pai, Harold Carson, construiu sua fortuna no desenvolvimento farmacêutico e no capital de risco, sempre enfatizando o quanto trabalhava duro para nos sustentar. O que os visitantes nunca viam era o congelador emocional em que vivíamos por trás daquelas paredes perfeitas. Minha mãe foi embora quando eu tinha 10 anos, incapaz de suportar a natureza controladora do meu pai. Minha irmã, Heather, tinha apenas 6 anos, jovem demais para realmente entender o que estava acontecendo. Tudo o que ela sabia era que a mamãe tinha ido embora, e o papai dizia que era porque a mamãe não nos amava o suficiente para ficar. Eu sabia que não. Eu tinha testemunhado as discussões, a manipulação, o lento esmagamento do espírito da minha mãe até que ela sentisse que não havia escolha a não ser escapar. Depois que ela foi embora, a diferença na forma como meu pai nos tratava tornou-se gritante. Para mim, havia expectativas infinitas, padrões impossíveis e lembretes constantes de que eu precisava ser excepcional para ser digna de amor. Para Heather, havia abraços, carinho e o tipo de atenção amorosa que me deixava ao mesmo tempo com inveja e aliviada por ela ter sido poupada da minha experiência. Dediquei-me aos estudos, em parte para ganhar a aprovação dele, mas principalmente porque o sucesso na escola era minha passagem para fora. Cada quadro de honra, cada prêmio acadêmico, cada oferta de bolsa de estudos representava mais um passo em direção à liberdade. Quando fui aceito na Cornell com uma bolsa parcial, meu pai pareceu mais irritado por ter que pagar o restante do que orgulhoso da minha conquista. A faculdade se tornou meu santuário por 4 anos longe de casa. Eu conseguia respirar. Fiz amigos de verdade que me valorizavam por quem eu era, não pelo que eu poderia conquistar. Comecei a namorar Thomas, que me mostrou o que é o amor saudável. Cheguei a fazer terapia, aos poucos desfazendo os danos de crescer com um pai que via os filhos como extensões de si mesmo, em vez de indivíduos. Ao longo desses anos, meu relacionamento com Heather se deteriorou. Ela se tornou a companheira perfeita do meu pai, absorvendo sua visão de mundo, seus julgamentos, sua maneira de distorcer a realidade. Ligações para casa tornaram-se exercícios de contenção enquanto eu a ouvia repetir suas opiniões sobre minhas escolhas de vida. Ela tinha 19 anos agora, fazia aulas na faculdade comunitária local e morava em casa, totalmente sob a influência dele. O que meu pai e Heather não sabiam era que minha avó, mãe da minha mãe, havia secretamente criado um fundo fiduciário para mim, que ficaria acessível após minha formatura. Não era uma fortuna, mas o suficiente para garantir minha independência, algo que ela havia sussurrado para mim como a coisa mais importante que uma mulher poderia ter durante sua última visita antes de falecer, quando eu tinha 16 anos. Nos meses que antecederam minha formatura, notei que meu pai estava cada vez mais preocupado com minha saúde mental. Ele fazia perguntas capciosas durante nossas ligações, parecendo procurar por qualquer sinal de ansiedade ou depressão. A princípio, pensei que fosse uma preocupação genuína, até que minha melhor amiga, Zoe, apontou o padrão. Zoe foi a primeira a dizer isso em voz alta. Estávamos no meu dormitório 3 semanas antes da formatura. Eu estava no viva voz com meu pai, que tinha acabado de encerrar mais uma conversa, salpicada de comentários sobre como a pressão da faculdade pode afetar mentes frágeis. Depois que desliguei, Zoe me olhou séria. Seu pai está armando alguma coisa, Val. Ele fica tentando criar uma narrativa de que você é instável. Eu tinha rido disso na época, mas a inquietação persistia. Por que ele faria isso? As peças começaram a se encaixar quando o ouvi ao telefone durante uma visita de fim de semana em casa.
Ele estava em seu escritório, com a porta entreaberta, falando sobre perdas financeiras significativas e medidas de emergência. Quando me viu no corredor depois, seu rosto exibia aquele sorriso artificial que nunca chegava aos seus olhos. Os mercados têm estado voláteis, Valerie, mas nada com que você precise se preocupar. Concentre-se em terminar com força. Quando mencionei que Thomas estaria na formatura, mas que poderia perder a festa devido a uma emergência no trabalho, meu pai pareceu aliviado. Uma testemunha a menos, eu perceberia mais tarde. 2 dias antes da minha formatura, eu estava no meu quarto de infância fazendo as malas quando ouvi Ritter e meu pai no escritório dele. Suas vozes eram baixas, mas uma frase do meu pai foi ouvida claramente: ela sempre foi emocionalmente frágil, mesmo quando criança. Talvez você precise testemunhar sobre isso. A cerimônia de formatura em si foi linda. Thomas compareceu, acompanhado de Zoe e seus pais, que praticamente me adotaram durante as férias da faculdade, quando eu não conseguia encarar a volta para casa. Meu pai compareceu com Ritter, ambos impecavelmente vestidos, ambos desempenhando perfeitamente o papel de orgulhosos membros da família. Se você não soubesse procurar, não perceberia como todos os elogios do meu pai continham sutilezas de desvalorização. Que conquista, principalmente considerando suas lutas contra a ansiedade em provas. Eu nunca tinha sentido ansiedade em provas. Estamos tão orgulhosos de você ter superado tudo. Apesar de que, exatamente, essas pequenas sementes, plantadas para quem estivesse ouvindo, criaram uma imagem de mim como algo menos capaz, menos estável do que minhas conquistas sugeriam. Naquela noite, Thomas teve que sair para uma emergência do trabalho, arrependido, mas certo de que conseguiria chegar à festa no dia seguinte. Dei-lhe um beijo de despedida, já sentindo a armadura que havia desenvolvido na faculdade começar a rachar enquanto enfrentava um dia inteiro em casa antes da comemoração. Seu pai me dá arrepios, admitiu ele ao sair. Me liga se sentir alguma coisa estranha, tá? Eu deveria ter prestado mais atenção naquele aviso. A festa de formatura que meu pai organizou foi extravagante ao ponto do absurdo. Nosso já luxuoso quintal havia sido transformado com tendas brancas, iluminação profissional, um quarteto de cordas e serviço de buffet de um restaurante que normalmente tinha uma lista de espera de 3 meses. Cerca de 100 convidados se reuniram, muitos dos quais eu mal conhecia, com taças de champanhe caro nas mãos, todos supostamente para celebrar minha conquista. Olhando ao redor, reconheci os sócios do meu pai, velhos amigos da família, alguns parentes e alguns amigos de verdade, incluindo Zoe. Thomas havia mandado uma mensagem dizendo que estava atrasado, mas que chegaria antes do brinde. A lista de convidados parecia elaborada para um público em vez de uma celebração de verdade. Do outro lado do jardim, observei meu pai lidar com a multidão. Ele estava em seu elemento, charmoso e carismático, o empresário de sucesso e pai orgulhoso. Para aqueles que não o conheciam intimamente, ele parecia perfeito. Eu já havia aprendido há muito tempo que suas personas pública e privada eram criaturas completamente diferentes. O que me pareceu incomum foi o comportamento de Ritter. Normalmente, em eventos familiares, ela estaria com os amigos ou ao celular. Hoje, ela estava perto do nosso pai, ocasionalmente me lançando sorrisinhos estranhos. Ela usava um vestido azul claro que combinava com o cabelo loiro, parecendo a irmã mais nova e inocente. Mas algo em seus olhos parecia calculista de uma forma que me deixou desconfortável. Ao receber os parabéns dos convidados, notei Milton Friedman, advogado de longa data do meu pai, carregando uma pasta. Ele me cumprimentou brevemente com um aceno de cabeça antes de se dirigir ao meu pai. Conversaram brevemente, e Milton lhe mostrou algo na pasta antes que meu pai o guiasse para dentro da casa. Fiz uma anotação mental para descobrir do que se tratava. Jackson Cooper, um dos sócios do meu pai, aproximou-se de mim com um copo d'água na mão. Ele parecia desconfortável, transferindo o peso do corpo de um pé para o outro enquanto me dava os parabéns habituais. Sempre achei que você fosse inteligente, Valerie, disse-lhe em voz baixa. Tenha cuidado com qualquer papel que lhe peçam para assinar hoje. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele foi chamado por outro convidado. O aviso pesou como uma pedra no meu estômago. A namorada atual do meu pai, Diane, me encurralou perto da mesa de sobremesas. Ela tinha mais ou menos a minha idade do que a dele, assim como era a preferência dele. Mas, ao contrário das namoradas anteriores, ela parecia possuir inteligência e consciência.
Seu pai anda muito estressado ultimamente, disse ela, com os olhos cintilando para se certificar de que ele não estava por perto. Houve alguns problemas financeiros com a empresa. Sérios? Perguntei. Que tipo de problemas? Ela balançou a cabeça. Provavelmente já falei demais. Só fique atenta. Enquanto ela se afastava, notei o Dr. Patrick Nelson, amigo de faculdade do meu pai e agora um psiquiatra renomado, conversando com ele perto do bar. Os dois olharam na minha direção e continuaram falando em voz baixa. Meu desconforto aumentou. Os garçons estavam arrumando taças de champanhe em uma mesa especial para o brinde. Notei que uma delas era diferente, com o emblema da minha universidade e um pequeno chapéu de formatura gravados. O garçom-chefe a colocou cuidadosamente na frente, com uma pequena placa de reservado. Zoe apareceu ao meu lado, elegante em um vestido preto simples, seus cachos escuros emoldurando um rosto cheio de preocupação. Tem alguma coisa estranha nisso tudo, Val, ela sussurrou. Seu pai continua tendo essas conversinhas paralelas, e Ritter está agindo de forma estranha, até mesmo para Ritter. Eu sei, respondi. Sinto que estou entrando em algo, mas não consigo descobrir o que. Lembranças de eventos familiares anteriores passaram pela minha cabeça. Meu aniversário de 18 anos, quando meu pai convidou meu namorado do ensino médio, só para passar a noite contando histórias constrangedoras que, na maior parte, eram inventadas. Na minha formatura do ensino médio, ele fez um discurso enfatizando o quanto estávamos preocupados com a possibilidade de eu não conseguir, sempre com essas sutis tentativas públicas de minar minha imagem, criando uma imagem de mim que não condizia com a realidade. À medida que a tarde avançava, o brinde com champanhe foi anunciado para as 18 horas. Olhei meu celular. Thomas ainda estava a 1 hora de distância, preso no trânsito. Eu enfrentaria o que quer que fosse sem ele. Eu estava conversando com um dos meus antigos professores quando ouvi meu pai conversando com um amigo da família. Valerie sempre foi tão frágil emocionalmente, ele dizia, com a voz grave o suficiente para eu ouvir. A pressão da faculdade era quase insuportável. Estamos preocupados com a transição dela para o mundo real. O amigo fez sons de compaixão enquanto eu permanecia imóvel, de costas para eles, ouvindo. É por isso que esta celebração é tão importante, continuou ele. Uma experiência positiva antes que ela enfrente os desafios que virão. Durante toda a festa, Ritter acompanhou nosso pai, ocasionalmente fazendo recados para ele, trazendo-lhe bebidas ou buscando pessoas com quem ele queria falar. Pareciam estar agindo como uma unidade, e os olhares que trocavam pareciam carregados de significado. Fosse o que fosse que estivesse acontecendo, Ritter era cúmplice ou estava sendo usada como um peão. À medida que a hora do brinde se aproximava, os garçons começaram a encaminhar os convidados para a tenda principal. A taça de champanhe especial havia sido transferida para uma pequena mesa perto da entrada, onde eu provavelmente ficaria com meu pai durante o brinde. Minha sensação de pavor se intensificava a cada minuto. O Dr. Nelson se aproximou de mim, todo sorrisos e parabéns, mas seus olhos me avaliavam com um profissionalismo que me arrepiou. Seu pai me disse que você tem estado sob um estresse considerável, disse-lhe casualmente. A formatura pode ser um momento de gatilho para muitos jovens. Na verdade, nunca me senti melhor, respondi com firmeza. A formatura parece um começo, não um fim. Ele assentiu, com um sorriso condescendente nos lábios. Claro. Mesmo assim, transições podem ser difíceis. Se você precisar de alguém para conversar, profissionalmente, quero dizer, seu pai já providenciou para cobrir qualquer sessão. Agradeci friamente e me afastei, com a mente a mil. Por que meu pai marcaria sessões de terapia com um amigo? As peças começavam a formar um quadro perturbador, mas eu ainda não conseguia enxergar a imagem completa. O momento do brinde com champanhe chegou com o toque de um pequeno sino de prata. As conversas se aquietaram enquanto os convidados se reuniam sob a tenda principal. Meu pai estava na frente, Ritter um pouco atrás dele, ambos sorrindo largamente. Os garçons arrumavam as últimas taças em bandejas, com a minha taça especial exposta com destaque em uma pequena bandeja separada. Senhoras e senhores, começou meu pai, com a voz ecoando facilmente pela multidão, hoje celebramos um marco importante para nossa família. Minha filha Valerie concluiu seus estudos na Universidade Cornell. Aplausos educados se seguiram, e forcei um sorriso, observando a multidão em busca de Zoe.
Ela estava parada perto do fundo, com uma expressão preocupada. Como pai, é uma alegria única ver minhas duas filhas se tornando as mulheres que deveriam ser, continuou ele. Ritter, seguindo seu próprio caminho perto de casa, e Valerie, que sempre seguiu em frente de forma independente, às vezes, independente demais para o seu próprio bem. Lá estava de novo, o elogio envolto em uma crítica sutil. Mantive o sorriso com esforço. Antes de brindarmos à conquista de Valerie e ao seu futuro, quero reservar um momento para agradecer a todos por apoiarem nossa família em vários desafios ao longo dos anos. A que desafios ele se referia? Minha irritação estava dando lugar a um alarme genuíno. Os garçons começaram a se mover pela multidão, distribuindo champanhe. Observei o chefe dos garçons pegar a bandeja especial com meu copo decorado. Meu pai gesticulou para que eu me juntasse a ele na frente. Enquanto eu me aproximava, olhei para trás, em direção à mesa de champanhe. Foi então que eu vi. Meu pai havia recuado momentaneamente, aparentemente para falar com um dos garçons. Ritter estava por perto, bloqueando parcialmente a visão da maioria dos convidados. Com movimentos rápidos e experientes, observei meu pai tirar um pacotinho do bolso do paletó, rasgá-lo e despejar pó branco na taça especial de champanhe. O movimento era suave, quase profissional em sua discrição. O tempo parecia passar mais devagar. Senti meu coração martelando no peito, mas, por fora, mantive a compostura, continuando a caminhar com uma expressão agradável no rosto. Anos mascarando meus verdadeiros sentimentos na presença do meu pai me serviram bem naquele momento. O garçom pegou o copo adulterado, vindo em minha direção. Naqueles poucos segundos, minha mente fervilhava de possibilidades. O que havia no pó? Por que ele faria isso? Qual era o objetivo final? Os trechos de conversa que eu ouvirá de repente se fundiram em uma possibilidade assustadora. Cheguei à frente, ficando ao lado do meu pai, que passou o braço em volta dos meus ombros em uma demonstração de orgulho paterno. O garçom se aproximou com um copo especial na bandeja. Eu precisava tomar uma decisão rápida. Com um movimento casual, aproximei-me um pouco mais de Ritter, que se aproximara para se juntar ao momento familiar enquanto o garçom estendia a bandeja para mim. Sorri, peguei o copo e, com um movimento suave, me virei para Ritter. Papai e eu não temos palavras para agradecer por toda a sua ajuda com esta festa maravilhosa, disse calorosamente, estendendo o copo para ela. Acho que você merece um copo especial por ser uma irmã tão incrível. A confusão passou brevemente por seu rosto, mas com nosso pai e os 100 convidados assistindo, a pressão social fez efeito. Ela aceitou a taça com um sorriso ligeiramente perplexo. Ah, eu não consegui, começou, mas eu já havia pegado uma taça de champanhe comum de outro garçom que passava. Eu insisto, eu disse, sem deixar espaço para discussão. Nosso pai ficou paralisado, com uma expressão estranha no rosto, alarme, calculismo e, em seguida, uma recuperação forçada ao perceber que não podia se opor sem chamar atenção. Às conquistas e aos novos começos, disse ele, erguendo a taça, com a voz apenas ligeiramente tensa. Todos repetiram o brinde. Fingi bebericar meu champanhe, observando por cima da borda enquanto Ritter, sempre ansiosa para agradar nosso pai, bebia profundamente da taça especial, esvaziando quase metade de uma só vez. Por um momento, nada aconteceu. O brinde terminou. Os convidados aplaudiram e a conversa recomeçou. Meu pai se inclinou para sussurrar em meu ouvido: "Por que você fez isso?" Sua voz estava tensa, com uma raiva mal controlada. Fazer o quê? Respondi inocentemente. Achei que seria legal incluir Ritter no momento. Antes que ele pudesse responder, me afastei, circulando entre os convidados, mantendo Ritter no meu campo de visão periférico. Em 15 minutos, notei a mudança. Ela estava falando com um dos nossos primos quando, de repente, levou a mão à testa, piscando rapidamente. Deu um passo vacilante, depois outro. O primo estendeu a mão para ampará-la. Do outro lado da tenda, meu pai também notou. Vi o momento em que a compreensão o atingiu, seu rosto perdendo a cor. Ele se moveu rapidamente em direção a Ritter, mas não antes de ela falar alto o suficiente para os convidados próximos ouvirem: "Estou me sentindo muito estranho. Tudo está girando." Meu pai a alcançou, passando o braço em volta da cintura dela em sinal de apoio, o rosto uma máscara de preocupação paternal.
Mas quando seus olhos encontraram os meus do outro lado da sala, eles arderam em acusação e algo mais, algo que parecia quase medo. À medida que Ritter se tornava cada vez mais desorientada, os convidados começaram a notar. Murmúrios se espalhavam pela multidão. Permaneci firme, observando o desenrolar da situação, dividida entre a vingança e a preocupação genuína com minha irmã. O que quer que meu pai tivesse colocado naquela bebida era para mim, mas Ritter era a única afetada. Eu ainda não sabia exatamente o que ele havia planejado, mas ver seu pânico confirmou minhas suspeitas. Algo muito errado havia sido evitado, enquanto algo igualmente errado agora se desenrolava diante de nós. O estado de Ritter piorou rapidamente. Sua fala tornou-se arrastada, seus movimentos descoordenados. Observei meu pai acompanhá-la em direção à casa, com o rosto imbuído de uma expressão de preocupação paterna, embora eu pudesse ver a tensão em seus ombros. Os convidados se abriam para deixá-los passar, murmurando com simpatia. Acho que ela bebeu demais, disse alguém. Coitada, provavelmente animada pela irmã, disse outro. Segui-os para dentro de casa junto com Zoe, que havia aberto caminho no meio da multidão para me alcançar. O que aconteceu? Sussurrou ela. Explico depois, respondi. Fique perto de mim. Na cozinha, meu pai havia sentado Ritter em um banco de bar. Ela cambaleava perigosamente, com os olhos desfocados. Quando me viu entrar, deu um sorriso torto. Vê, disse ela arrastando as palavras, não me sinto muito bem. Meu pai se virou para mim, a fúria mal contida sob a preocupação. O que você fez? Sibilou. Aproximei-me, mantendo a voz baixa, mas firme. Você ia me drogar, não ia? Eu vi você colocar algo na minha taça de champanhe, aquela que dei para Ritter. Por um momento, ele não respondeu, calculando o próximo passo. Finalmente, falou, com a voz quase inaudível, era só uma coisa para te ajudar a se acalmar. Você anda tão ansiosa ultimamente. Fiquei preocupada que você pudesse ter um surto durante a festa. Um episódio, eu disse. Nunca tive um episódio na minha vida. Fomos interrompidos por um estrondo quando Ritter de repente caiu de lado, derrubando um vaso de flores. Água e lírios se espalharam pela bancada de mármore enquanto meu pai se lançava para pegá-la antes que ela caísse do banco. A comoção atraiu vários convidados para a cozinha, incluindo, felizmente, o Dr. Nelson. Qualquer que fosse seu envolvimento nos planos do meu pai, sua ética médica aparentemente se estendia ao tratamento de uma pessoa claramente doente. Deixe-me vê-la, disse ele, com uma postura profissional. Ele verificou as pupilas, o pulso e a resposta de Ritter, com uma expressão cada vez mais preocupada. Ela tomou alguma coisa, algum medicamento, drogas, álcool, além do champanhe? Perguntou. Não, meu pai respondeu rapidamente. Só o champanhe. Ela quase não bebe. Talvez tenha sido um golpe duro para ela. O Dr. Nelson franziu a testa. Isso não parece ser uma reação ao álcool. Ele se virou para a multidão que se reunia. Alguém mais está se sentindo mal? Os convidados se entreolharam, balançando a cabeça. Ninguém mais relatou sintomas. Acho que devemos chamar uma ambulância, disse o Dr. Nelson com firmeza. Os sinais vitais dela estão me preocupando. Quando alguém foi fazer a ligação, meu pai me puxou de lado, seus dedos cravando-se dolorosamente em meu braço. A culpa é sua, sussurrou ele, furioso. Se alguma coisa acontecer com ela. O que tinha naquela bebida, pai? Interrompi-o, encarando-o com firmeza. O que exatamente eu deveria beber? Um músculo se contraiu em seu maxilar. Era só um sedativo leve, completamente inofensivo. Eu estava tentando te ajudar. Me ajude como? Antes que ele pudesse responder, Ritter começou a ter uma leve convulsão, chamando a atenção de todos. O Dr. Nelson gritou ordens para que dessem espaço e alguém cronometrasse a convulsão. Meu pai correu para o lado dela, com medo genuíno agora evidente em seu rosto. Os 30 minutos seguintes se passaram em meio a paramédicos, perguntas preocupadas e as tentativas cada vez mais apavoradas do meu pai de controlar a situação. Ouvi o Dr. Nelson falando baixinho com um dos paramédicos, parece algum tipo de reação a benzodiazepínicos, possivelmente combinados com álcool. Alguma ideia de quanto ela tomou?
No caos, com a atenção voltada para Ritter e a ambulância que chegava, fugi para o escritório do meu pai. Anos morando na casa dele me ensinaram a me mover silenciosamente, onde estavam as tábuas do assoalho que rangiam, quais dobradiças precisavam de óleo. Eu tinha exatamente 7 minutos enquanto os paramédicos estabilizavam Ritter para o transporte. A mesa dele estava trancada, mas eu sabia onde ele guardava a chave, presa com fita adesiva embaixo da gaveta central, um esconderijo que ele achava inteligente. Lá dentro, encontrei uma pasta com meu nome. Minhas mãos tremiam enquanto eu folheava rapidamente o conteúdo: formulários de avaliação psiquiátrica, parcialmente preenchidos pelo Dr. Nelson, declarações sobre meu histórico de instabilidade emocional, nenhuma das quais era verdadeira, documentos legais para tutela de emergência devido à incapacidade mental, registros financeiros mostrando perdas massivas na empresa do meu pai no último ano, um extrato bancário do fundo fiduciário da minha avó, ao qual ele não deveria ter acesso, e, o mais contundente de tudo, um rascunho de declaração juramentada em nome de Ritter descrevendo meu suposto histórico de explosões emocionais, paranoia e instabilidade. As peças se encaixaram com uma clareza repugnante. Meu pai estava financeiramente desesperado. Meu fundo fiduciário representava uma quantia significativa de dinheiro a qual ele não tinha acesso, a menos que eu fosse considerado incapaz de administrar meus próprios negócios. O plano aparentemente era me drogar na minha própria festa de formatura, me fazer exibir um comportamento preocupante diante de dezenas de testemunhas, incluindo um amigo psiquiatra convenientemente presente, e então usar esse incidente para apoiar uma petição emergencial de tutela. Ouvi a porta da frente se abrir e vozes no saguão. Rapidamente, usei meu celular para fotografar documentos importantes e guardei tudo como havia encontrado. Pensando bem, peguei um pequeno bloco de notas da mesa dele e o guardei no bolso. Quando voltei ao salão principal, os paramédicos estavam levando o Ritter numa maca. Meu pai estava por perto, parecendo preocupado e furioso. Quando me viu, sua expressão se escureceu ainda mais. Vou com ela na ambulância, anunciou para todos na sala. Valerie, você fica aqui e cuida dos nossos convidados. Dei um passo à frente. Na verdade, acho que eu também deveria ir. Ela é minha irmã. Você já fez o suficiente, disse-lhe friamente. Fique aqui. Zoe apareceu ao meu lado. Vou te levar ao hospital, sussurrou ela. Deixe-o ir na ambulância. Assenti, observando meu pai entrar na ambulância com Ritter. À medida que ela se afastava, os convidados começaram a se dispersar, a festa efetivamente encerrada. Zoe me puxou em direção ao carro dela. Que diabos aconteceu lá atrás? Ela perguntou quando ficamos sozinhos. Mostrei ela as fotos que havia tirado dos documentos. Enquanto ela os folheava, seus olhos se arregalaram. Nossa, Val. Ele ia te declarar incompetente financeiramente. Não só dinheiro, eu disse, minha mente ainda processando tudo. Controle. Ele estava perdendo a empresa e o controle sobre mim ao mesmo tempo. Acho que ele não conseguiria lidar com isso. Enviei as fotos para Thomas com uma breve explicação e, em seguida, enviei uma mensagem de texto para a assistente de Milton Friedman, Sofia, que eu já havia encontrado várias vezes e que sempre parecerá desconfortável perto do meu pai. Preciso falar com você urgentemente sobre os documentos preparados para o meu pai. Por uma questão de segurança. Você pode me encontrar no Memorial Hospital? A resposta dela veio rápida: chego em 30 minutos. Refeitório do terceiro andar. Enquanto Zoe nos levava ao hospital, eu me sentia estranhamente calmo. A ansiedade constante que me acompanhava há anos, o questionamento das minhas próprias percepções quando elas conflitavam com a versão da realidade do meu pai, havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma clareza fria. Pela primeira vez, eu tinha evidências irrefutáveis da manipulação dele. O fato de ele ter se disposto a me drogar confirmou todos os meus instintos reprimidos. Eu simplesmente não consigo acreditar que a Ritter fez parte disso, eu disse, olhando pela janela. Zoe me olhou de relance. Tem certeza de que ela sabia o que estava acontecendo? Aquele depoimento poderia ter sido preparado sem o conhecimento dela. Pensei no comportamento de Ritter na festa, nos seus sorrisos estranhos, na sua presença próxima ao nosso pai. Mas também me lembrei da sua confusão quando lhe entreguei o copo e do pânico genuíno do meu pai quando ela começou a apresentar sintomas. Talvez ela não soubesse de tudo, admiti.
talvez ela estivesse apenas seguindo o exemplo dele, como sempre faz, como foi treinada para fazer. Zoe corrigiu: seu pai condicionou vocês dois a vida toda. A diferença é que vocês conseguiram ir para a faculdade. Assim que entramos no estacionamento do hospital, recebi uma mensagem de Thomas: estou a caminho. Não assine nada. Não fique sozinha com seu pai. Pela primeira vez desde que vi aquele pó cair no meu champanhe, senti lágrimas arderem nos meus olhos. Ter alguém acreditando em mim sem questionar foi como oxigênio depois de anos de sufocamento. A sala de espera do hospital era um verdadeiro estudo de tensão. Meu pai estava sentado rigidamente em uma cadeira perto do posto de enfermagem, com o telefone pressionado contra o ouvido, falando em tom baixo e urgente. Quando viu Zoe e eu entrarmos, encerrou a ligação abruptamente e se levantou. Eu disse para você ficar em casa, disse ele, com a voz controlada, mas fervendo de raiva. Eu queria estar aqui pela Heather, respondi calmamente. Como ela está? Estão fazendo exames, disse ele. Olhou fixamente para Zoe. É um assunto de família. Sua amiga deveria ir embora. Vou ficar, disse Zoe com firmeza, cruzando os braços. Antes que meu pai pudesse responder, um médico saiu da sala de tratamento, procurando pela família de Heather. Nós dois nos aproximamos dela. A senhorita Carson está estável agora, explicou o médico. Administramos carvão ativado e um medicamento para combater os efeitos do que parece ser um benzodiazepínico, provavelmente misturado com álcool. Os exames de sangue ainda estão sendo processados, mas os resultados iniciais confirmam uma quantidade significativa de sedativo em seu organismo. Meu pai assentiu gravemente. Ela não costuma beber. O champanhe deve ter feito um efeito forte nela. O médico franziu a testa ligeiramente. Sr. Carson, a quantidade de sedativo que estamos detectando não é compatível com uma prescrição padrão. Foi uma dose substancial. O senhor tem alguma ideia de como sua filha pode ter obtido esse medicamento? A expressão do meu pai permaneceu preocupada, mas perplexa. Não, claro que não. Ele se virou para mim, estreitando os olhos ligeiramente. A menos, Valerie, que Heather tenha mencionado levar alguma coisa para você. A implicação era clara. Ele já começava a transferir a culpa. Não, respondi com firmeza. A única coisa que Heather consumiu na festa foi o champanhe da taça especial. Aquele que originalmente era para mim. O médico olhou para nós dois, sentindo a tensão subjacente. Sr. Carson, somos obrigados a relatar casos suspeitos de uso de drogas. A polícia pode querer falar com o senhor e sua família. Claro, disse meu pai suavemente. Queremos chegar ao fundo disso também. Quando podemos ver a Heather? Ela está acordada, mas grogue. Um visitante de cada vez, por favor. Meu pai imediatamente se dirigiu para a área de tratamento, lançando-me um olhar de advertência por cima do ombro. Eu o soltei, sabendo que isso me daria tempo de me encontrar com o assistente de Milton. Zoe e eu encontramos Sofia no refeitório, mexendo nervosamente uma xícara de café. Ela era jovem, talvez uns 25 anos, com olhos inteligentes e uma expressão perpetuamente preocupada que parecia ter se aprofundado desde a última vez que a vi. Obrigada por me receber, eu disse, sentando-me na cadeira à sua frente. Ela olhou ao redor, ansiosa. Eu posso perder meu emprego por isso. Eu sei, e agradeço. Mas acho que você já sabe que algo está errado. Ela assentiu levemente. Os papéis da tutela, eles não parecem estar certos. O Sr. Friedman também se sentiu incomodado com eles. Mas seu pai é um cliente importante. Mostrei a ela as fotos que havia tirado. Seu rosto empalideceu enquanto ela as folheava. Tem mais, disse ela finalmente, com a voz quase sussurrando. Seu pai tem movimentado dinheiro entre contas ilegalmente, usando fundos da empresa para cobrir perdas pessoais. O Sr. Friedman desaconselhou, mas ele fez mesmo assim. Eu vi as transferências. Você tem provas disso? Ela hesitou, depois assentiu. Fiz cópias. Depois da segunda vez, quando o Sr. Friedman pareceu assustado demais para confrontar seu pai diretamente, pensei que poderia precisar delas algum dia, se as coisas dessem errado.
As coisas definitivamente pioraram, eu disse, sombria. Meu pai simplesmente drogou minha irmã com o que era para mim, tudo para assumir o controle do meu fundo fiduciário e cobrir a bagunça financeira dele. Sofia abriu a bolsa e me entregou um pendrive. Está tudo aqui, as transferências, os e-mails em que o Sr. Friedman avisou que era ilegal, os documentos retroativos. Enquanto conversávamos, uma enfermeira se aproximou da nossa mesa. Ela era de meia idade, tinha olhos gentis e um comportamento objetivo. Você é Valerie Carson? Perguntou ela baixinho. Assenti, subitamente apreensiva. Sua irmã está perguntando por você. Ela parece bastante aflita, e talvez seja melhor você vir agora. Seu pai saiu para atender uma ligação. Pedi licença a Sofia, prometendo proteger sua identidade, e segui a enfermeira. Enquanto caminhávamos, ela falou em voz baixa, o resultado do exame de sangue chegou. Sua irmã tinha uma dose altíssima de ativo no organismo, muito mais alta do que jamais seria prescrita. Somado ao álcool, poderia ter sido muito perigoso. Meu estômago se revirou. Obrigada por me contar. Ela me lançou um olhar significativo. Sou enfermeira há 20 anos. Sei como é usar drogas intencionalmente. Sua irmã vive dizendo que era para você. É verdade? Encontrei seu olhar firmemente. Sim. Ela sentiu uma vez, a boca contraída numa linha sombria. Vou garantir que isso fique registrado no prontuário dela. A polícia vai querer ver isso. Rita estava em um quarto privativo, pequena e pálida em contraste com os lençóis brancos. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Val, sussurrou ela, sinto muito. Fui até a cabeceira da cama dela e peguei sua mão. Está tudo bem. Como você está se sentindo? Estranho. Embaçado. Ela piscou rapidamente, lutando para se concentrar. Papai está tão bravo. Ele disse que você trocou os copos de propósito. Eu troquei, admiti. Eu vi colocar algo no meu copo, aquele especial com o emblema da minha universidade. A confusão tomou conta do seu rosto. Mas ele me disse que era só uma coisa para te ajudar a relaxar durante a festa. Ele disse que você estava tendo crises de ansiedade na escola. Balancei a cabeça. Ritter, eu nunca tive crises de ansiedade. Ele mentiu para você. Ela franziu a testa enquanto tentava processar isso em meio aos efeitos persistentes das drogas. Mas então por que ele? Sua voz sumiu quando uma lembrança pareceu vir à tona. Papai disse que isso só faria você dormir enquanto falava sinais. O que ele quis dizer, Val? Apertei a mão dela delicadamente. Ele queria o controle do meu fundo fiduciário. A vovó me deixou, e agora está acessível agora que me formei. Ele ia me declarar mentalmente incapaz e precisava que eu me comportasse de forma errática na frente de testemunhas. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu não sabia. Juro que não sabia que era tão sério. Ele só disse que você precisava de ajuda para administrar as coisas enquanto se adaptava à vida pós-faculdade. Eu acreditei nela. Ritter sempre fora manipulada pelo nosso pai, posicionada contra mim de maneiras que ela era jovem demais para entender. O depoimento que encontrei estava em nome dela, mas eu duvidava que ela tivesse visto a versão final ou compreendido suas implicações. Eu sei, eu disse suavemente. Não é sua culpa. Usei meu celular para tirar uma foto da pulseira do hospital dela e da parte visível do prontuário dela pendurada aos pés da cama. Provas. Nossa conversa foi interrompida pelo retorno do meu pai. Seu rosto se fechou ao me ver sentado com Ritter. Achei que tinha deixado claro que este não era um bom momento para visitas, disse-lhe friamente. A enfermeira disse que a Ritter estava perguntando por mim. Bem, ela precisa descansar agora. Ele se virou para Ritter com uma preocupação exagerada. O médico disse que você vai ficar bem, querida. Só uma reação ruim. Essas coisas acontecem. A enfermeira que me trouxera apareceu na porta. Na verdade, Sr. Carson, o médico gostaria de falar com o senhor sobre os resultados dos exames de sangue. E há 2 policiais aqui com algumas perguntas. O rosto do meu pai permaneceu sereno,
mas eu vi uma leve tensão ao redor dos seus olhos, um endireitamento quase imperceptível dos seus ombros, preparação para a batalha. Claro, disse-lhe suavemente. Já vou. Ele se virou para mim. Valerie, talvez você devesse ir para casa descansar. Foi um longo dia para todos. Não foi uma sugestão. Foi uma ordem, dada com a expectativa de obediência que definiu nosso relacionamento por 23 anos. Mas algo mudou fundamentalmente quando vi jogar aquele pó no meu copo. O medo que sempre me fez ceder havia desaparecido. Na verdade, acho que vou ficar com a Heather mais um pouco, respondi calmamente. Ela parece precisar de mim agora. Seus olhos brilharam de raiva, mas, com a enfermeira observando, ele só conseguiu assentir rigidamente antes de segui-la para fora. Assim que ele saiu, voltei-me para Heather. Escute com atenção. Papai está com sérios problemas financeiros. Ele ia me usar para ter acesso ao fundo fiduciário da vovó. Tenho provas. Vou ter que falar com a polícia, e as coisas vão ficar complicadas. Ela agarrou minha mão, com os olhos arregalados de medo. O que eu devo fazer? Diga a verdade. Não importa o que ele te disse, o que você viu ou ouviu, apenas diga a verdade. Passos pesados se aproximaram do quarto, e um segurança do hospital apareceu na porta. Senhorita Carson, seu pai pediu que você saísse daqui. Ele disse que você está perturbando sua irmã. Heather começou a protestar, mas apertei sua mão para tranquilizá-la. Tudo bem. Eu já volto. Enquanto o segurança me escoltava para fora, vi meu pai conversando com 2 policiais perto do posto de enfermagem. Sua postura era confiante, sua expressão, apropriadamente preocupada. Ele estava em total controle, moldando a narrativa como sempre fizera. Do lado de fora do hospital, encontrei Zoe esperando ansiosamente ao lado do carro. Thomas também havia chegado, com um rosto tenso de preocupação. Caí em seus braços, finalmente me permitindo um momento de vulnerabilidade. É pior do que pensávamos, disse a eles, mostrando as novas evidências que havia reunido. Precisamos de ajuda. As 48 horas seguintes foram um turbilhão de atividades. Thomas tinha um amigo da faculdade de Direito, Derek Williams, especializado em fraudes financeiras e casos de abuso de idosos. Embora eu não fosse um idoso, os princípios da tutela se aplicavam. Nos encontramos no pequeno escritório de Derek na manhã de domingo, expondo tudo o que havíamos reunido. Primeiro, precisamos garantir o seu fundo fiduciário, disse Derek, examinando os documentos. Se seu pai já entrou com pedido de tutela de emergência, precisamos contestá-lo imediatamente. Ele deveria ter entrado com o pedido na segunda-feira de manhã, de acordo com a papelada, expliquei. A festa e, presumo, meu comportamento errático depois de ter sido drogado deveria ter sido o evento desencadeador. Derek assentiu, pensativo. Então, temos uma pequena janela. Ótimo. Agora, precisamos expandir nossa base de evidências. Esses documentos financeiros da Sofia são contundentes, mas precisamos de mais. Passamos horas elaborando estratégias. Derek ligou para o hospital, conseguindo cópias dos registros médicos de Heather com o consentimento verbal dela, que ela forneceu durante uma ligação cuidadosamente programada, enquanto meu pai se reunia com seu advogado. Thomas contatou Jackson Cooper, sócio do meu pai, que concordou em se reunir conosco em particular. A reunião com Jackson revelou ainda mais do que esperávamos. A empresa do meu pai não estava apenas em dificuldades, estava essencialmente falida, mantida à tona apenas por meio de contabilidade criativa e apropriação indevida de fundos de investidores. Jackson vinha tentando se desvencilhar da sociedade há meses, mas meu pai vinha bloqueando seus esforços. Harold sempre foi controlador, mas neste último ano ele ficou desesperado, explicou Jackson. Quando soube que seu fundo fiduciário estava vencendo, ele se fixou nele como a solução para todos os seus problemas. Heather recebeu alta do hospital no domingo à noite. Meu pai a levou imediatamente para casa e, de acordo com uma mensagem que ela conseguiu me enviar, confiscou seu celular logo depois. Mas a mensagem era clara: papai está dizendo a todos que você está instável há anos e tentou culpá-lo pelo que aconteceu comigo. Não venha para casa sozinha. Na manhã de segunda-feira, estávamos prontos. Derek havia protocolado uma documentação preventiva, impedindo qualquer tentativa de tutela.
A polícia havia aberto uma investigação sobre o incidente com drogas, com os registros hospitalares fornecendo evidências claras. Sophia havia prestado depoimento sobre as irregularidades financeiras. Jackson havia fornecido documentação de irregularidades comerciais. O confronto final aconteceu na casa do meu pai, nos meus termos. Cheguei com Derek, Thomas, Zoe e um detetive da polícia designado para o caso. Meu pai abriu a porta, com uma expressão de preocupação paternal que rapidamente se transformou em cautela ao ver meus companheiros. Valerie, eu estava tão preocupado com você, começou ele, com a voz perfeitamente modulada para transmitir uma preocupação amorosa. Depois do que aconteceu na festa, pensei que você pudesse estar tendo outro episódio. Percebi sua ênfase em um outro, continuando a construir sua narrativa ficcional. Mesmo agora, atrás dele, eu conseguia ver Ritter pairando no corredor, o rosto pálido e incerto. Gostaria de falar com você no seu escritório, pai, eu disse calmamente. Temos alguns assuntos para discutir. Seus olhos percorreram o grupo, calculistas. Agora não é um bom momento. Talvez mais tarde, quando for só a família. O detetive deu um passo à frente, mostrando seu distintivo. Senhor Carson, sou o detetive Rodrigues. Estou investigando um incidente envolvendo a hospitalização de sua filha Ritter. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas também. A fachada do meu pai cedeu um pouco, um lampejo de inquietação cruzou seu rosto antes que ele se recuperasse. Claro, disse-lhe suavemente. Por favor, entre. Fomos para o seu escritório, a sala onde tantas das suas manipulações haviam sido planejadas. Eu o vi avaliando a situação, tentando determinar o quanto eu sabia, quantas evidências eu tinha. Sentei-me na cadeira em frente à sua mesa, assumindo deliberadamente a posição de poder onde os convidados costumavam se sentar. Ele permaneceu de pé, relutante em abrir mão da vantagem psicológica da altura. Valerie tem estado sob um estresse tremendo, começou ele, dirigindo-se à detetive. O comportamento dela tem se tornado cada vez mais errático. Tirei meu celular e o coloquei na mesa entre nós. Na verdade, eu gostaria de tocar algo para todos primeiro. Apertei o play na gravação que fiz no quarto de hospital da Ritter. Sua voz grogue preencheu o silêncio. Papai disse que isso só te faria dormir enquanto você canta. O que ele quis dizer, Val? O rosto do meu pai endureceu enquanto a gravação continuava, capturando seu retorno e a menção da enfermeira às perguntas da polícia sobre os resultados do exame de sangue. Você gravou uma conversa particular, disse ele, com a voz perigosamente baixa. Isso é ilegal. Na verdade, neste estado, o consentimento de uma das partes é perfeitamente legal, interrompeu Derek. Valerie participou da conversa e consentiu com a gravação. Coloquei o pendrive que Sophia me dera na mesa, ao lado do meu celular. Depois, adicionei impressões dos documentos que fotografei em seu escritório. Fraude financeira, disse eu baixinho. Tentativa de fraude de tutela. Me drogando com a intenção de me manipular para que eu assinasse meus direitos legais. Devo continuar? Isso é absurdo, gaguejou meu pai, embora eu pudesse ver o cálculo em seus olhos, a avaliação mental de suas opções se estreitando. Você sempre foi propensa a interpretações dramáticas, Valerie. É exatamente esse tipo de pensamento paranoico que me preocupa. A porta do escritório se abriu e Ritter entrou, ignorando o olhar penetrante do nosso pai. Pare com isso, pai, disse ela, com a voz baixa, mas determinada. Eu sei o que você fez. Eu sei que o que você me contou sobre a Val não era verdade. A expressão do meu pai mudou, tornando-se persuasiva. Ritter, querida, você ainda está se recuperando. Está confusa sobre o que aconteceu. Não estou confusa sobre o depoimento que você queria que eu assinasse, ela retrucou. Aquele que dizia que a Val tinha todos esses problemas emocionais que ela nunca teve. Encontrei na sua mesa hoje de manhã. Pela primeira vez, vi medo genuíno nos olhos do meu pai. A narrativa cuidadosamente construída estava desmoronando por todos os lados. Quando o detetive começou a interrogar meu pai formalmente sobre o incidente com as drogas, a porta se abriu novamente. Jackson Cooper entrou, seguido por Diane, a namorada do meu pai. Ambos carregavam pastas. Espero que não estejamos atrasados demais, disse Jackson, sombriamente. Temos os registros financeiros que o senhor solicitou, detetive.
Meu pai encarou Diane, com a traição estampada em seu rosto. Você também? Ela o encarou com firmeza. O que você fez passou dos limites, Harold. Drogar a própria filha? Eu não posso fazer parte disso. As horas seguintes passaram em meio a uma série de declarações, documentos e negações cada vez mais desesperadas do meu pai. À medida que as evidências se acumulavam, sua compostura se desfez. Quando o detetive o informou que ele seria levado para interrogatório, com acusações prováveis, ele já havia recorrido a ameaças. Você vai se arrepender, disse ele, olhando diretamente para mim enquanto os policiais se preparavam para escoltá-lo para fora. Eu te dei tudo. É assim que você me paga. Você me deu medo e manipulação, respondi baixinho. Estou me dando liberdade. Depois que ele se foi, Ritter e eu nos sentamos sozinhas na sala de estar, a casa estranhamente silenciosa sem a presença dominante do nosso pai. Pela primeira vez em anos, talvez na vida, conversamos honestamente. Eu acreditei nele, disse ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto, em tudo. Que a mamãe foi embora porque não nos amava. Que você era instável e precisava da orientação dele. Que eu era boa filha por ficar perto de casa. Eu sei, eu disse, pegando a mão dela. Era isso que ele queria. Ele precisava nos manter separados para que não pudéssemos comparar informações, ver as inconsistências em suas histórias. Ele me disse que você tinha ciúmes de mim, ela continuou, que você se ressentia de mim por ser a favorita dele. Ri baixinho, sem humor. Ele me disse a mesma coisa sobre você, que você se ressentia de mim por ser mais inteligente, por ter ido para a faculdade. Nós duas ficamos em silêncio, processando os anos de manipulação, a rivalidade cuidadosamente construída que nos impediu de sermos irmãs de verdade, de sermos aliadas contra o controle dele. O que acontece agora? Ela perguntou finalmente. Apertei sua mão. Agora podemos decidir por nós mesmos juntos. 3 meses depois da minha festa de formatura, eu estava me instalando no meu novo apartamento na cidade. Era modesto comparado à mansão do meu pai, mas era meu, pago com uma parte do meu fundo fiduciário, que eu estava aprendendo a administrar com responsabilidade. O restante estava investido com segurança, com uma pequena bolsa mensal que me permitia encontrar o emprego certo com calma, em vez de procurar o primeiro disponível. Ritter havia se mudado temporariamente para lá enquanto pensava nos próximos passos. Depois de anos com nosso pai controlando sua educação e ambições, limitando-a à faculdade comunitária local, onde ele podia monitorá-la, ela estava explorando seus próprios interesses pela primeira vez. Ela havia se matriculado em um curso de fotografia e estava considerando se transferir para uma faculdade de 4 anos no semestre seguinte. Nosso pai enfrentava múltiplas acusações, incluindo fraude financeira, tentativa de abuso de tutela e tráfico de drogas com intenção de cometer fraude. Seu negócio faliu completamente quando os investidores souberam da apropriação indébita de fundos. A mansão estava em execução hipotecária. Sua queda em desgraça foi rápida e completa. Tanto Ritter quanto eu fazíamos terapia, separadamente e ocasionalmente juntas, processando os anos de manipulação e abuso emocional. Foi um trabalho doloroso, desvendar as maneiras pelas quais fomos colocadas uma contra a outra, as falsas narrativas que internalizamos, os mecanismos de defesa que desenvolvemos para sobreviver na casa do nosso pai. Ainda fico com raiva às vezes, admitiu Ritter certa noite, enquanto dividíamos comida para a viagem na minha pequena varanda. Não só do papai, mas de mim mesma por acreditar nele por tanto tempo. Assenti, entendendo perfeitamente. É difícil não ficar com raiva de nós mesmas, mas éramos crianças quando tudo começou. Fizemos o que precisávamos para sobreviver naquele ambiente. Thomas e Zoe continuaram sendo apoios constantes em nossa recuperação. Thomas e eu estávamos levando nosso relacionamento com calma, ambos cientes de que eu precisava de espaço para descobrir quem eu era fora da influência do meu pai. Zoe também se tornou como uma irmã para Ritter, e nós 3 formamos uma unidade unida de apoio mútuo. Encontrei um propósito inesperado na minha experiência, trabalhando como voluntária em uma organização que ajudava jovens adultos a lidar com o distanciamento familiar e a independência financeira. As habilidades que desenvolvi ao sobreviver à manipulação do meu pai se mostraram valiosas para ajudar outras pessoas a reconhecer e escapar de situações semelhantes. Sabe o que eu percebi outro dia? Disse Ritter, largando os AX. Eu nunca soube realmente o que eu queria.
Cada decisão que eu tomava era para agradar o papai ou reagir ao que ele queria. Até as coisas que eu achava que gostava, como tênis e aulas de administração, eram interesses dele que eu adotei. Eu me senti da mesma forma, admiti. A faculdade me ajudou a começar a entender, mas ainda me pego às vezes tomando decisões baseadas no que me manteria a salvo das críticas dele, em vez do que eu realmente quero. Estávamos aprendendo que a recuperação não era linear. Alguns dias eram mais fáceis do que outros. Algumas memórias eram mais difíceis de processar. Mas estávamos avançando juntos, criando um novo tipo de família baseada na honestidade e no apoio mútuo, em vez do medo e da manipulação. O fundo fiduciário que meu pai tanto desejava controlar tornou-se uma fonte de cura, em vez de divisão. Usamos uma parte para pagar terapia para nós dois. Rita e eu concordamos que, assim que ela decidisse ir para a universidade, sua educação também seria coberta. Nossa avó teria desejado isso. Talvez a mudança mais profunda tenha sido na forma como eu me via. Durante anos, questionei minhas próprias percepções quando elas entravam em conflito com a versão da realidade do meu pai, uma reação comum ao gaslighting e à manipulação. A ansiedade constante, a dúvida, a necessidade de validação externa estavam tão arraigadas que, a princípio, mal reconheci sua ausência. A liberdade de confiar no meu próprio julgamento, de tomar decisões sem medo de retaliação ou manipulação, era ao mesmo tempo estimulante e aterrorizante. Houve dias em que senti falta da estrutura clara, ainda que tóxica, que meu pai havia proporcionado. Mas esses dias se tornaram mais raros à medida que eu construía a minha própria base. Rita passou por dificuldades semelhantes, frequentemente me ligando em momentos de pânico ao se deparar com decisões que nosso pai antes teria tomado por ela. Juntos, estávamos aprendendo a ser autores de nossas próprias histórias, em vez de personagens na dele. O que quero que você entenda da minha história é o seguinte: manipulação e controle podem se parecer com amor e proteção. As pessoas que mais nos machucam são frequentemente aquelas que afirmam se importar mais. Mas suas percepções importam. Seus sentimentos são válidos. E nunca é tarde para resgatar sua própria narrativa. A taça de champanhe que deveria ter me aprisionado tornou-se, na verdade, o catalisador da minha liberdade. Às vezes, a escolha mais importante que fazemos é confiar em nós mesmos, mesmo quando todos ao nosso redor dizem que não devemos. Rita e eu ainda estamos no início da nossa jornada rumo à verdadeira independência e a um relacionamento saudável. Há dias difíceis e contratempos. Há momentos em que voltamos aos velhos padrões, mas seguimos em frente com honestidade e compaixão, tanto um pelo outro quanto por nós mesmos. Você já teve que tomar uma decisão em uma fração de segundo que mudou tudo? Ou já sofreu com a manipulação familiar que levou anos para ser reconhecida? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para ouvir mais histórias sobre como se libertar de relacionamentos tóxicos e encontrar seu eu autêntico. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, saber que não estamos sozinhos em nossas experiências é o primeiro passo para a cura. Obrigada por ouvir minha história e lembre-se, você merece ser o autor da sua própria vida.